mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. A história verídica de um jovem soldado romano que foi condenado à morte por crime de traição. Eu não sei se você sabe, mas uma das matérias que a gente estuda quando está fazendo direito é o direito romano. Nós devemos aos romanos uma boa parte de todos os princípios de direito que vigoram até hoje. E este jovem soldado romano estava sendo julgado e justamente condenado à morte, porque esta era a pena para os crimes de traição contra a pátria. Soldados que fugissem da batalha, desertassem, deveriam pagar com a própria vida. E este estava sendo julgado ali pelos juízes. E antes que saísse a sentença da morte, o irmão desse soldado, que também havia sido soldado romano, que havia perdido os 2 braços numa batalha, ele pede para falar. E ele se coloca diante do juiz. Ele ergue aqueles 2 toquinhos dos braços decepados. E ele começa a interceder pela vida do seu irmão, que é um criminoso merecedor da morte. E ele diz para os juízes: eu sei que o meu irmão é culpado e digno de morte. Eu sei que a sentença da morte é justa pelo que ele fez, mas olhem para mim. E ele ergueu os 2 toquinhos do braço. E ele disse: os meus braços foram decepados numa batalha onde eu defendi a nossa pátria. Eu daria minha vida pela pátria. Esses 2 braços eu dei pela nossa nação. Fui um herói de guerra. Mas por tudo que eu fiz pela nossa pátria, eu imploro que vocês levem em consideração o meu sacrifício e poupem a vida deste meu irmão. Considerem os meus argumentos. E os juízes romanos ficaram comovidos de ver aquele homem honesto, puro, bom, mutilado, intercedendo pelo seu irmão com amor, dizendo: leve em consideração o que eu fiz, o que eu sofri. E os juízes então, em sentença unânime, absolveram o soldado traidor e ele escapou da morte. Eu quero te dizer que nós, eu, você, somos traidores. Traímos o propósito de Deus. Deus nos constituiu para amar e para servi-lo, mas nós somos rebeldes, nos afastamos, desertamos. Somos dignos de castigo, dignos de morte. Mas o nosso irmão mais velho se apresenta diante do juiz e toma a nossa defesa, e ele intercede por nós, dizendo ao juiz, que é Deus: Pai, eu sei que esta pessoa é digna de morte, mas por aquilo que eu fiz e por aquilo que eu sofri, por tudo que eu fiz com fidelidade, leve em consideração
e não condene este meu irmãozinho, esta minha irmãzinha à morte. 1 Coríntios 15:3 diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isaías capítulo 53, verso 12, na parte final, diz assim: porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu quero te dizer isso: no dia do juízo, não tema, porque o teu irmão mais velho, Jesus Cristo, ele vai tomar a tua defesa, e o juiz, o grande juiz, vai levar em consideração que ele morreu pelos nossos pecados, que ele intercede pelos transgressores, e naquele momento, por decisão unânime, você vai ser absolvido, você vai ser absolvida, e vai receber a tua salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado.